Tudo que alguém fez de mal pra você, essa pessoa vai colher, tá? Então, não precisa você ficar pensando em vingança. O que é que eu posso fazer pra destruir a vida daquela pessoa que tá me fazendo mal, que tá me perseguindo, que tá me caluniando, fofocando sobre a minha vida? Gente, uma coisa vocês podem ter certeza, tá? O que você planta, você colhe. Se alguém tem plantado perseguição contra a sua vida, algo mal contra a sua vida, essas pessoas em algum momento vai colher. A Bíblia diz que a gente não tem que se vingar, que a vingança vem do Senhor. E podem ter certeza, a vingança do Senhor é de forma totalmente diferente da nossa. Lógico que Deus é mais misericordioso, muitas vezes, que nós. Mas também, se Deus quiser que uma pessoa passe por uma determinada experiência para que ela aprenda, né, para que ela aprenda com aquilo, é melhor deixar com Ele. Coisa que eu posso dizer para vocês é que deixa com Ele, que Ele sabe muito bem o que faz, tá? Muitas das vezes a gente não vai saber aplicar uma coisa de maneira justa, mas Deus sabe. Então, tire o peso do seu coração, de rancor, de mágoas, tudo isso só nos adoece, só nos faz mal, sabe? Tem pessoas, sim, que nos fazem mal e elas seguem a vida normalmente, como se nunca tivesse prejudicado ninguém. Porque às vezes as consciências delas estão cauterizadas, né? Que é quando alguém faz o mal e não para mais para refletir, entendeu? Não sente mais culpa. Tem gente que faz tão mal aos outros, tantas vezes, que a mente dela, tipo, a consciência dela já tá, como é que eu posso dizer, realmente cauterizada. A pessoa já não se importa mais, entendeu? E como alguém vai se sentir, os prejuízos que alguém pode ter. Por exemplo, essa questão da reputação, né? Isso é algo sério, porque às vezes, dependendo da difamação que você tem na vida de alguém, você pode, de fato, prejudicar a vida da pessoa e a pessoa, tipo assim, se afundar, né? Tem gente que eu já vi que acabou com a própria vida, assim, com depressão e tudo mais, depois de mentiras, depois de fofoca, depois de alguns acontecimentos. Então, assim, isso é algo muito sério, né? Que tem que ter muita responsabilidade. Mas, infelizmente, as pessoas que causam mal, causam dano, elas não param para pensar na consequência que pode ter na vida do outro. Ou, se sabem que pode ter consequência, simplesmente não se importam. Não liga para as consequências, ou até mesmo, se for uma pessoa maldosa, ela quer que aquela pessoa que ela esteja falando mal tenha de fato uma consequência, entendeu? Então ela não vai se importar. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é, independente do quanto alguém tenha magoado vocês, tenha feito mal para vocês, entregue essa pessoa a Deus, entendeu? Porque não compensa. Alguns sentimentos a gente tem, não compensa. Sentimentos de mágoa, de rancor, ressentimento a longo prazo, de fato só nos faz adoecer. E pessoas que nos fazem mal, essas pessoas têm que ser retiradas, lógico, da nossa vida, né, gente? A gente tem que perdoar e se afastar. Não adianta a gente perdoar uma pessoa, né, que nos fez mal na nossa vida, principalmente que nos faz mal em momentos de vulnerabilidade, né, e querer manter essa pessoa por perto, querer ter intimidade. Então, é diferente você perdoar, dar um bom dia, boa tarde e tudo mais, e outra coisa é você abrir a sua vida para ela, entendeu? Se você viu que essa pessoa já te machucou uma vez, já te magoou uma vez, ou já agiu inclusive covardemente com você uma vez, se você se abre para esse tipo de pessoa, aí sim você está cometendo um erro. E um erro grave, entendeu? Então, tem algumas pessoas que quando agem má fé na gente, na nossa vida, a gente tem que abrir os olhos e não confiar mais. Não dar mais acesso, entendeu? Então, nós quem escolhemos as pessoas que nós damos acesso à nossa vida. E nós precisamos ser pessoas bastante seletivas. Porque muitas pessoas que às vezes a gente pensa, né, que está do nosso lado, que está nos apoiando, né, que quer ver o nosso crescimento em alguma determinada área, a gente pode estar equivocado, entendeu? Então, já aconteceu comigo, né, de uma pessoa agir mal comigo, num momento de vulnerabilidade minha, e eu confesso pra vocês, eu fiquei magoada, fiquei com aquele na cabeça e demorou um tempo meio que pra eu processar a situação e decidir o que eu ia fazer a respeito, né, até que eu parei pra refletir, né, e eu vi que de fato não valeria a pena eu ficar alimentando um sentimento ruim dentro de mim, porque isso estava me fazendo mal, entendeu? Estava me fazendo me sentir raiva, ansiedade, entendeu? Tipo de tristeza, angústia pela situação. E é aquilo, né, gente? Algumas pessoas elas fazem algumas coisas na intencionalidade, entende? Porém, se Deus é justo, né?
Deus vai saber retribuir a pessoa. E se eu busco a Ele, Ele também vai me proteger, né, de qualquer pessoa que esteja aí na intenção de agir na maldade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que orem sempre, entendeu? Buscando proteção espiritual, para que justamente essas pessoas maldosas não possam ter vez na nossa vida.